ambiente confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico Doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas que também tem muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções, como é o pessoal da Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Clica lá, www.guarulhosweb.com.br. Tá aí o site aí dos nossos amigos Zanon, Décio Pompeu, Danilo Sanches e toda a equipe. Ó, tá até o pessoal lá, os pastores que estiveram aqui na última sexta-feira. Você acompanha tudo o que acontece. E falando de gente que conhece Guarulhos e que também procura soluções, está o nosso professor hoje aqui, ele que já esteve aqui, deu uma grande repercussão e ele prometeu trazer documentos que provariam o que ele disse. Eloy Petá disse que ele estava faltando com a verdade, por isso trouxemos ele aqui para dizer o que ele tem para dizer aqui para nós. Valdomiro Carlos Ramos, boa noite. Boa noite, Roberto Samuel, boa noite, telespectadores do programa Tribuna Livre, desse querido amigo Roberto Samuel. Mais uma vez eu quero agradecer a você, Roberto, esta oportunidade de estar aqui no seu programa e estou à sua disposição. Mas antes das perguntas, Roberto, eu gostaria mesmo de responder às colocações que o Eloy Alfredo Pietá fez aqui na sua entrevista anteriormente. Se você me permitir, claro, eu gostaria de fazer essas considerações iniciais. Se não, vejamos. Eloy Pietá disse que eu fui o líder, o chefe da oposição durante o seu governo. Eu quero aproveitar e agradecer esse elogio, porque isso demonstra, Roberto e telespectadores, que eu estava no caminho certo, mostrando as falcatruas e as irregularidades deste partido que está no poder, não só de Guarulhos, mas a nível nacional. Agora, ele também falou uma outra coisa, que eu tenho inveja dele. Olha, Roberto e telespectadores, não dá para ter inveja de uma pessoa que não tem família, de uma pessoa que anda com más companhias. E por que digo isso, Roberto? Eloy Pietá, durante 4 anos, foi secretário nacional do Partido dos Trabalhadores, do PT, desde fevereiro de 2010 até agora, quase que no final de 2014. E você sabe, Roberto, que num partido político, 3 cargos realmente é que decidem a quem mandam: presidente, secretário e tesoureiro. Por que digo que Eloy Pietá anda com más companhias e não dá para ter inveja de uma pessoa desse tipo? Vejam aqui, me mostrem por favor o documento 1. Eloy Pietá, secretário nacional do PT. Quem estava ao seu lado durante 4 anos? João Vacari Neto era o tesoureiro. Esse que está guardado lá em Curitiba, preso na Lava Jato. Que não me venha o seu Eloy Pietá dizer aqui que o cara que estava ao lado dele, ele não viu nada, ele não conhecia nada, porque o secretário e o tesoureiro, olha, são farinhas do mesmo saco. Portanto,
Eloy Pietá e João Vacari Neto cuidavam das coisas do PT a nível nacional. Vacari Neto já está guardado lá em Curitiba. Eloy Pietá também disse, quando eu disse que eu afirmei que ele é ficha suja, que eu não era juiz para decidir sobre este fato. É lógico, quem vai decidir sobre isso, se ele for candidato, se ele tentar registrar sua candidatura, é a Justiça Eleitoral, é o Judiciário. Só o fato dele dizer que um juiz é que vai ter que decidir é que ele já considera que ele tem problemas e que podem bagunçar a sua capacidade de ser candidato ou não. Se não, vejamos. Eu pediria que mostrassem o documento número 2. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo considerou irregulares e rejeitou as contas de Eloy Pietá do ano de 2007. E isso aconteceu em setembro de 2009, porque Eloy Pietá, Roberto Samuel, só investiu 19% na educação. Quanto é a obrigação constitucional, Roberto? 25%. 25%. Eloy Pietá só investiu 19%. Portanto, além de outras irregularidades, o Tribunal de Contas rejeitou as suas contas porque ele não aplicou na educação. Não bastasse isso, tem também o documento número 3, onde o Tribunal de Contas rejeitou as contas de Eloy Pietá, isso no final de 2010, 16 de novembro de 2010, as contas dele foram rejeitadas porque ele aplicou apenas 20,91% no ensino. Portanto, não aplicou os 25%. Não foram só essa irregularidade, foram várias, e as contas dele foram rejeitadas. Esses 2 casos é do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Vamos ver o que decidiu o Tribunal Superior Eleitoral a respeito de prefeito que não aplicou os 25% na educação, que é uma exigência do artigo 212 da Constituição Federal. Porque a aplicação no ensino é aplicar na criança da creche, no ensino fundamental. Isso é responsabilidade do município. Então, neste caso, mostrem o documento número 4, o que decidiu a ministra Fátima Nancy Andrighi, do Tribunal Superior Eleitoral. Diz o seguinte: não aplicação de percentual mínimo dos recursos na educação é irregularidade insanável, ato doloso e improbidade administrativa. E o que diz a lei neste caso? Os que tiverem as suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitados por irregularidade insanável, que é a falta de aplicação dos 25% no ensino, configura ato doloso de improbidade administrativa por decisão irrecorrível no órgão que não aconteceu, é inelegível por 8 anos. Está aqui na lei das inelegibilidades. Ele ofendeu o artigo 212 da Constituição. Isto só no que diz respeito às contas de Eloy Pietá, que todas foram rejeitadas. Essas dos últimos 2 anos é que caracterizam os 8 anos de elegibilidade. Não venha me dizer, mas a Câmara não aceitou o parecer do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um colegiado e na lei de ficha limpa ele reconheceu que Eloy Pietá praticou um ato de improbidade administrativa. Outros juristas poderão me contradizer. É lógico que quem vai decidir é o Judiciário no momento que ele tentar registrar sua candidatura. Mas aí, você que é eleitor em Guarulhos, fique esperto, porque podem tentar registrar uma candidatura, no meio do caminho, quase no final, e o vice assume, e é isso que estão querendo ludibriar também o eleitor de Guarulhos. Precisa tomar cuidado. O PT usa muito isso. Mas não vamos ficar aqui somente nas contas de Eloy Pietá que foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas porque ele não aplicou os 25% no ensino, que é constitucional. Diário de Guarulhos, eu poderia trazer aqui o documento, a sentença judicial, mas eu trouxe aqui o que foi noticiado por um jornal amplamente conhecido em Guarulhos. Diário de Guarulhos. Documento. Tribunal de Justiça condena Eloy e Eneide a devolver R$520 mil. Por quê? Pagaram shows para inaugurar a escola com verbas da educação. Crime! E o Tribunal de Justiça já os condenou. E o que diz aqui a matéria do jornal? Pela lei da ficha limpa, ambos não poderão mais ser candidatos a cargos eletivos.
exceto se conseguirem derrubar a sentença, pois já foram condenados em segunda instância e não derrubaram a sentença. Está aqui, notícia do jornal Diário de Guarulhos. E quem quiser procurar, pode procurar no Tribunal de Justiça que vai achar. São documentos oficiais. Documentos oficiais. Guarulhos Web, um site de responsabilidade, noticiou. Ex-prefeito Eloy Pietá é condenado a ressarcir o município, e nesta oportunidade em 1.305.000, por contratarem irregularmente a Fundac. É uma decisão de primeira instância. Eles estão com recurso no Tribunal de Justiça para evitar que ele seja condenado de novo por ato de improbidade administrativa. Tem outros processos, querido amigo Samuel, que estão tramitando aqui no Fórum de Guarulhos, processos que já demoram há mais de 12 anos. O caso, por exemplo, da Locar, daquela contratação de veículos. Chega de PT. Vamos um pouquinho além. Esta obra está aqui. Secretário-geral do PT tem os bens bloqueados pela Justiça. Jornal O Globo do Rio de Janeiro. Secretário-geral do PT tem os bens bloqueados pela Justiça. Mais de R$1.400.000. E quem teve também os bens bloqueados na Justiça junto com o senhor Eloy Pietá? A OAS, a mesma empresa que pagou a cozinha do Lula lá no Guarujá e a cozinha do sítio do Lula lá em Atibaia. Mas, no mínimo, o senhor Eloy Pietá, que convive com Lula diariamente, foi até defendê-lo ali outro dia, lá no Fórum da Barra Funda, né? Quando o promotor quis ouvir o Lula, Eloy Pietá ofendeu e xingou os promotores. Mas quando os promotores estavam ajudando na campanha, o Eloy Pietá, aí estava tudo bem. Então, senhor Eloy Pietá, um pouquinho mais de atenção às suas coisas, porque aqui em Guarulhos chega de PT, não dá para aguentar mais. OAS, juntamente com seu Eloy Pietá, no mesmo processo. Agora, Roberto, podem tentar enganar a população, o eleitorado de Guarulhos, mas isso eu tenho certeza que não queremos. Mas, para mim, isto aqui já basta. Respondi ao Edson, né? Quem vai decidir é o judiciário, mas a documentação está toda aqui. Enquanto o Valdomiro toma uma aguinha aqui, eu só quero registrar o pessoal que está nos acompanhando aqui. Eu quero também pedir desculpa para o Edson Frank, também para o Fábio Valentim, que nós tínhamos combinado que o Valdomiro viria hoje apenas para falar sobre essas questões que nós já tínhamos combinado, porque ele tinha falado que ia trazer o documento. Mas eu quero registrar aqui, Valdomiro, o pessoal que está nos acompanhando. O Wagner Franco, Zinho Manassés e o Edson Franco. O Wagner Franco, Zinho Manassés, Edson Frank, a Noêmia está te mandando um abraço, a Noêmia Batista. Retribua, por favor, muito obrigado. Fábio Valentim, que inclusive mandou um vídeo. Fábio, desculpa, na próxima eu mando aqui, que nós estamos um pouco apertados aqui. Mas esse vídeo eu gostaria até de responder. Pois não. É aquele vídeo que o Jovino pede perdão a todos em função daquela conversa que ele teve com o Eloy Pietá e Luiz Roberto Mesquita. E o próprio Jovino pede desculpa a todos e diz que foi usado pelos dois. Esse vídeo eu já estou trabalhando com ele, transformando num DVD, é um videocassete, e eu vou depois passar para o seu programa para você editar e mostrar aos seus telespectadores. O Tavinho Ernesto Bottoni está mandando um abraço para você. O Jorge Tayar, boa noite, Roberto, abraço a você, ao Valdomiro Ramos, como sempre, elucidativo. Palavra difícil, Jorge. Obrigado, Jorge, um abraço a você, Jorge Tayar. Bom... E também vou dar uma cutucada aqui, porque o Edson Frank ele diz o seguinte para você. Você fala que o Eloy não é elegível. Mas e você? Você é elegível? Bom, o Edson, principalmente, ele era assessor da Janete Pietá, certo? Isso. Olha, Edson, eu sou ficha limpa. Não tenho nada contra mim. E se tiver, mostre que eu estarei aqui também para esclarecer. Eu sou ficha limpa. Não sou candidato a nada. Vou participar desta campanha ajudando o candidato a prefeito, ajudando candidatos a vereador. Eu sou secretário estadual do PTB e vou participar da eleição como um verdadeiro cabo eleitoral. Tá? Não sou candidato a nada. Eu estou aqui aproveitando para esclarecer a população de Guarulhos a respeito dessa situação. Porque não dá mais para aguentar o PT em Guarulhos e também a nível nacional. Chega!
Nós não aguentamos mais, Roberto. Também registrar aqui o Paulo Ricardo, que também estamos acompanhando, o Decinho Pompeu, um abraço, Decinho. Abraço, Décio. Humberto Zuzarte, o Auriel Filho e o Ricardo Pinho também nos acompanhando. Eu só quero registrar uma questão aqui, que o Edson Frank, ele faz até uma acusação aqui. Diga. Ele diz o seguinte: quem decide se ela é ilegível ou não é a Justiça Eleitoral e não o senhor Ramos. Pode espernear, gritar, chorar. Vamos ver. Agora, você, é uma crítica a mim. É evidente que isso é campanha, afinal destruir o adversário mais forte é a mesma ação que está se fazendo contra o Lula. Quero deixar uma coisa clara aqui para o Edson. Edson, você é meu amigo, você sabe disso. Quando eu trago o Eloy aqui, o pessoal fala que eu sou de esquerda. Quando eu trago o Valdomiro, o pessoal fala que eu sou de direita. Olha, você sabe que todo mundo tem o espaço aqui, inclusive você. Então, vou deixar isso bem claro, todos têm espaço, o programa é democrático, mas já está bem resolvido. Roberto, olha, eu não sou de esquerda nem de direita, eu sou guarulhense, adoro essa cidade, tenho amor por Guarulhos. Agora, Edson, não sou eu que vou decidir, já falei isso no início. Quem decide é o judiciário. Mas se o próprio cara que diz que é candidato, que o judiciário que vai decidir, é sinal que ele já tem um monte de processo. E está aqui, eu mostrei. Está aí no Tribunal de Justiça, está aí as contas dele rejeitadas porque não investiu no ensino, está aí a Constituição, está aí a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, né? Muitos poderão questionar. Você sabe que em direito isso acontece. Eu sou advogado, tá? Conheço um pouquinho de direito eleitoral, conheço um pouquinho da legislação. Então, na minha maneira de entender, ele é inelegível. Agora, o judiciário é que vai decidir. E a população de Guarulhos é que vai decidir também se esse cara for candidato. Porque aguentar mais 4 anos de PT aqui em Guarulhos, Edson, me desculpe, não dá. Bom, mas já resolvido essa questão, eu estava conversando com o Valdomiro antes, né, a respeito de alguns assuntos sobre a infraestrutura da cidade, e ele falou uma coisa importante. Ele disse o seguinte, que o próximo prefeito, nos primeiros 2 anos do mandato, não vai conseguir fazer nada. Como é que é isso, Valdomiro? Bem, Roberto, telespectadores, todos nós sabemos que o município de Guarulhos está falido. Todos os jornais têm noticiado isso. A prefeitura tem tomado algumas atitudes. Ainda na última sexta-feira, pudemos ler em todos os jornais que o CIET, que é um órgão da Secretaria do Trabalho, foi despejado de um prédio lá no bairro dos Pimentas, porque o aluguel não foi pago. Já ouvimos falar muito que o município de Guarulhos ia cancelar as Olimpíadas Colegiais, que os funcionários não têm margarina para passar no pão. E agora, outro dia, falaram da falta de papel higiênico. Ora, a cidade vive um momento muito triste. O próximo prefeito de Guarulhos, seja ele quem for, de que partido for, nos primeiros 2 anos, ele vai ter que ajustar a casa. Primeiro, não dá para conviver com uma administração que tem um gasto com pessoal beirando a casa dos 50%. Mais da metade do que Guarulhos arrecada vai no pagamento de pessoal e encargos. Nenhum prefeito aguenta isso. Nenhuma administração aguenta isso. Sem contar com a dívida da prefeitura. A saúde. O município de Guarulhos investe um pouco além do que determina a Constituição Federal na saúde. Perto de 30%. O próximo prefeito não vai poder abaixar. Porque investindo tudo isso, a saúde ainda não funciona, isso mais por um problema de gestão, de administração, o próximo prefeito não pode reduzir. A educação. Está aí. Vocês estão vendo nos programas, na propaganda que é feita na TV Globo, dos céus que estão construindo. O próprio prefeito de Guarulhos apareceu na propaganda do PT ontem. Esta semana, né? Teve ontem. Dizendo dos céus, dizendo do Trevo de Bom Sucesso. Há quanto tempo a gente ouve falar desta obra do Trevo de Bom Sucesso? O próximo prefeito vai ter que resolver isso. Vai ter que acabar, vai ter que concluir as obras dos céus. Porque a atual administração diz que acaba até agosto. Você que mora no Parque Continental, acredita nisso?
que está vendo a obra do Céu do Continental? Você que trabalha você que mora na Vila Barros, ali ao lado do Secap, acredita que vão acabar até agosto? Você que mora no Presidente Dutra, acredita que vão acabar até agosto? Você que mora em Bom Sucesso, acredita que vão terminar o trevo de Bom Sucesso até agosto? E por que falam em agosto? Porque é ano eleitoral e precisa usar essas obras para alavancar os candidatos do PT, né? Mas eu tenho certeza que você, eleitor guarulhense, não vai se deixar ludibriar por isso tudo. Por isso, Roberto, sem contar dos 5% que tem que mandar para a Câmara, que não mandaram ano passado. E no caso o Neftalhes foi cassado por isso, né? O município de Guarulhos gasta quase 5% com a coleta, remoção e destino final do lixo domiciliar. Portanto, o que sobra para investimento? Quase nada. E você tem que investir na cultura, você tem que investir na segurança, você tem que investir no esporte, você tem que investir na promoção social, no bem-estar da população, sem contar no meio ambiente. As nossas praças estão todas abandonadas. Seria fácil, é fácil para qualquer um vir aqui e criticar, mas tem que mostrar a solução. Por isso, prezado telespectador, meu querido amigo Roberto Samuel, o próximo prefeito, quem quer que seja, ele vai demorar 2 anos para colocar a coisa em ordem e começar a administrar. Inclusive com demissões, Valdomiro? Totalmente. Agora você, funcionário da Prefeitura, do SAI, da Proguaru, do IPREF, né? Fique esperto. O Roberto Samuel vai trazer todos os candidatos a prefeito aqui no programa dele. Desconfie daquele que disser ou fazer promessa que vai resolver dando aumento para o funcionalismo, que vai fazer o concurso para melhorar a carreira do funcionário, o plano de carreira, tudo isso. Desconfie, porque não vai ter condição de fazer nada disso. O seu Almeida, quando deixar a prefeitura no dia 31 de dezembro de 2016, ele vai ter que descomissionar todo mundo. E tem um monte de funcionário que já está aposentado, mas continua trabalhando num outro cargo. Quer dizer, ganhando 2 salários. O da aposentadoria do tempo que ele já teve e mais o cargo dele que ele está lá, continua trabalhando na prefeitura. E assim em todos os órgãos. Vocês vejam, a Proguaru tem um projeto tramitando na Câmara Municipal, pedindo autorização para vender um terreno ali na Claudino Barbosa por um valor de 17 milhões de reais. Como se a venda desse terreno, Roberto, fosse resolver todo o problema financeiro da Proguaru, que está totalmente endividada. Você, vereador da Câmara Municipal de Guarulhos, fique esperto ao votar este projeto. Era melhor dizer logo quem é que quer comprar esse terreno para construir ali um empreendimento imobiliário, não sei quantas torres para apartamento. Porque isso está na cara. Estão vendendo o terreno porque tem alguém interessado, porque os 17 milhões não vai resolver o problema da prefeitura. Então, Roberto, por isso que eu afirmo, o próximo prefeito, ele vai ter dificuldade. Os primeiros 2 anos vão ser muito difíceis mesmo. Não dá para esperar nada dele. E toda a população de Guarulhos pede, clama por mudança. Chega de PT, PT nunca mais. Eu quero agradecer aqui, o Jorge Taia está dizendo que o nosso programa está muito curto mesmo. Inclusive o presidente estava aqui, falar com ele para a gente aumentar isso aqui um pouquinho mais, porque a gente traz o Valdomiro aqui, o programa fica muito curto mesmo. Então agradecer o pessoal que está nos acompanhando aqui pela TV Guarulhos. Quem não tem a net pode também acessar pelo site www.tvguarulhos3.com.br. Bem, nós estávamos falando aqui também nos bastidores sobre a saúde de Guarulhos, que, olha, está realmente muito complicado. E a prefeitura tem investido até mais do que determina a lei. Hoje, a lei determina cerca de 15% a 16%, se eu não me engano, acho que é 15%, né, Valdomiro? Sim, emenda 19%, 15%. E a prefeitura gasta muito mais com isso. Roberto, e não dá certo ainda, Valdomiro. É o que nós acabamos de dizer agora há pouco. Por exemplo, as contas do município de Guarulhos de 2013 também foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas, da administração do Sebastião Almeida. A Câmara Municipal de Guarulhos vai receber essa rejeição. Agora, tem um dado importante que a gente tem que ressaltar. Para que vocês tenham uma ideia, uma das rejeições da conta também foi a aplicação no ensino. Em 2013 só foi aplicado 21,77% no ensino.
bem abaixo dos 25%. Quer dizer, as administrações do PT aqui no município de Guarulhos não têm cumprido o que dispõe a Constituição, aplicar os 25% no ensino, na educação. Isso é um fato grave, irregular, insanável, doloso e é improbidade administrativa. A Constituição Federal é clara. Agora, por outro lado, em 2013 aplicou-se na educação, na saúde, melhor dizendo, 25,23%. Algo está errado. E neste caso é a gestão. Tenho certeza disso. O próximo prefeito não vai poder reduzir este investimento na área da saúde. Se já estão investindo 25 e a saúde não vai bem, o próximo prefeito vai ter que investir um pouco mais e organizar melhor o setor da saúde. Agora, quem é que está comandando a área da saúde aqui no município de Guarulhos? É o vice-prefeito. Ele é advogado, ele não é médico, né? Tudo bem. Aí, de repente, o José Serra é economista e foi ministro da Saúde, um excelente ministro. Montou uma boa equipe, né? Sobre fazer uma boa gestão. E o que está faltando em Guarulhos, pelo que nós percebemos, é ter uma boa gestão. Por exemplo, está aí o Hospital dos Pimentas, com mais de 2 pavimentos totalmente fechados, não são utilizados. Construir é fácil, eu quero ver fazer a operação, fazer funcionar todos esses equipamentos, né? E esta gestão é a que a gente não tem feito. Portanto, a saúde em Guarulhos consome cerca de 25%, 26% do que o município arrecada, mas é pouco. Tem que se fazer uma boa gestão e o próximo prefeito vai ter que investir um pouco mais, Roberto. Bom, quero agradecer aqui a presença do ex-vereador, advogado, Valdomiro Ramos, ele que é da direção estadual do PTB. Né? E tem uma grande história na cidade de Guarulhos. Sempre é muito enfático e sempre acaba causando amor ou ódio. Aqui eu quero agradecer. Olha, falar em ódio, teve um cara aí, um petista aí, que fez um comentário dizendo que eu já devia estar num Campo Santo. Eu devia já estar enterrado no cemitério. Cara, tem petista bravo, hein? Mas você que é petista que está bravo, que desejou que eu estivesse no Campo Santo, fica tranquilo que eu vou ficar aqui por muito tempo ainda, mas vocês vão sair do poder, eu tenho certeza. Agradecer a Valdomiro Ramos por a presença, também agradecer a toda a produção. Essas e outras entrevistas você encontra nas nossas redes sociais. Procura lá, Tribuna Livre, Roberto Samuel, curta a nossa página, avisa todo mundo que o programa está bombando. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.